Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, como estão vocês? Tudo na bênção, tudo na paz? Estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você através dessa poderosa palavra. Então já deixa aquele like abençoado, compartilhe essa palavra com mais alguém e vamos meditar na poderosa palavra de Deus. Nós vamos ler uma palavra onde o Senhor falou muito comigo através dessa palavra e eu senti de trazer essa palavra também para o seu coração, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 22, Ezequiel, capítulo de número 22, o versículo de número 28 ao versículo de número 30, diz assim: E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhes mentira e dizendo: Assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazem violência ao aflito, ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Essa palavra é uma palavra muito poderosa, onde Deus fala com o profeta Ezequiel. Ezequiel foi um grande profeta de Deus, um grande homem de Deus, que o Senhor levantou em um tempo de muita calamidade, em um tempo muito difícil, onde a nação de Israel estava passando. Ezequiel ele foi levado cativo para a Babilônia, e estando ele na Babilônia, o Senhor Deus se revelou para ele e começou a vocacioná-lo. O Senhor chamou Ezequiel para o ministério profético, o ministério de profeta, e o Senhor começou a usar o seu servo de uma maneira poderosa na Babilônia, mesmo distante da sua terra natal, mesmo distante da sua família, da sua parentela. Ezequiel ele é usado por Deus, o Senhor se revela para ele de uma maneira poderosa e começa a mostrar a ele coisas tremendas. E aqui no capítulo de número 22, o Senhor está falando com o profeta Ezequiel exatamente sobre o que estava acontecendo no meio de Jerusalém, no meio do seu povo. Deus estava muito triste com a situação do povo que haviam se afastado dos caminhos do Senhor, principalmente as autoridades, os líderes que o Senhor havia levantado em Jerusalém. Eles estavam fazendo coisas que não agradaram ao Senhor. E o Senhor estava muito aborrecido, o Senhor estava muito triste com a situação do seu povo. A Bíblia diz aqui no capítulo de número 22, no versículo de número 26, diz a Bíblia que os sacerdotes, do Senhor, eles estavam transgredindo a lei do Senhor. Eles estavam profanando as coisas santas. Os sacerdotes que eram autoridades que o Senhor havia levantado para apresentar sacrifícios a ele, ao Senhor, em prol do pecado do povo. Os irmãos sabem muito bem que quando o povo pecava, o sacerdote ia lá, apresentava sacrifício para que o Senhor pudesse perdoar o pecado do povo. E aí os sacerdotes estavam nessa condição. Os sacerdotes, os servos de Deus, o Senhor havia separado para esse ofício, Deus havia separado para fazer a sua vontade. Eles estavam transgredindo a lei do Senhor e estavam profanando as coisas santas do Senhor. Então, essa era a situação, a condição dos sacerdotes nessa época. A Bíblia diz também que os príncipes, os príncipes que havia no meio do povo de Deus, que eram autoridades também da parte do Senhor, eles haviam também se corrompido, eles haviam também extraviado os seus caminhos. O versículo de número 27 diz que os príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas,
para seguirem a avareza. Então essa era a situação dos príncipes, né, que havia no meio do povo de Deus. E também o Senhor fala sobre os profetas, aqueles que o Senhor Deus havia levantado para trazer a sua palavra, para trazer uma mensagem para o povo. Os profetas estavam falando coisas que o Senhor não havia falado. Então até os profetas estavam fazendo coisas que não agradaram ao Senhor. Então a situação aqui era uma situação caótica nessa época, nesse tempo. Deus então estava à procura de alguém que pudesse fazer a diferença. O Senhor estava à procura de um servo, à procura de um homem, à procura de uma pessoa, para que ele pudesse usar de uma maneira especial. Por isso que aqui, no versículo de número 30, diz que o Senhor buscou dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então, o povo havia pecado, os sacerdotes estavam pecando contra o Senhor, os príncipes estavam pecando, os profetas estavam pecando contra o Senhor, todos eles estavam fora da posição, todos eles estavam fora da brecha. Nenhum deles estava na posição que Deus queria que eles estivessem. Quando Deus olha para esse cenário, quando o Senhor olha para essa situação, ele clama dizendo: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha, mas a ninguém encontrei. Deus não achou ninguém que estivesse na posição, que estivesse na brecha, para que ele pudesse usar de uma maneira especial, que Deus estava à procura de alguém, de um intercessor, de alguém que pudesse interceder pelo povo, para que o Senhor não viesse destruir a terra. Olha só o que diz a palavra: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus não achou ninguém que estivesse na brecha, que estivesse na posição. Deus está à procura de pessoas, meus amados irmãos, que estejam na brecha, que estejam na posição, para que ele possa usar de uma maneira especial. Nesses últimos dias, Deus está à procura de pessoas compromissadas, pessoas que ainda oram, que ainda consagram, que ainda jejuam, pessoas que ainda meditam na palavra de Deus, pessoas que ainda fazem algo para o Senhor. Deus está à procura de alguém. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas estão muito envolvidas com as coisas desta terra, deste mundo, pessoas que estão fora da posição. Nós temos visto muitas coisas que o Senhor não tem se agradado no meio do seu povo. É por isso que o Senhor clama, dizendo: eu estou à procura de alguém, estou buscando alguém que esteja na brecha, na posição para usar. Muitos deixaram de orar, muitos deixaram de consagrar, muitos deixaram de jejuar, muitos deixaram de se santificar, muitos deixaram de meditar na palavra, muitos deixaram de cultuar, de congregar, muitas pessoas têm deixado de estar na posição, na brecha, e o Senhor está à procura de alguém que esteja na brecha. Que o Senhor possa te abençoar, que nós possamos estar na posição que Deus quer, porque Ele quer nos usar de uma maneira poderosa. Minha irmã, o Senhor quer te usar de uma maneira poderosa. Meu irmão, o Senhor quer te usar de uma maneira poderosa. Você que está ouvindo essa palavra, Deus quer te usar de uma maneira poderosa. O Senhor está procurando alguém para que Ele possa usar de uma maneira especial. Essa é a poderosa palavra de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra possa permanecer em seu coração. Compartilhe essa palavra com alguém. Seja um instrumento de Deus para compartilhar essa palavra. Que Deus te abençoe e até a próxima palavra de Deus, palavra de fé para o seu coração. Que Deus te abençoe.